Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, e vai ser um bate-papo assim, muito matemático, muito cheio. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Quando fala a palavra matemática para mim, chega a me dar um negócio assim por dentro, mas não é que eu não goste não, é ao contrário, não é isso não. Me dá um negócio por dentro porque eu não consigo entender como é que os governos, principalmente os governos estaduais, eles ficam reclamando que não tem professor de matemática, não tem mesmo, tem muito pouco, mas não levam a matemática como devia ser para as escolas públicas. Ah, por que não leva? Porque não tem professor. E daí? Vocês vão ver que há solução para tudo isso. Não é esse o problema. Nós estamos exatamente com um professor de matemática aqui para conversar com a gente. E para conversar com a gente, não só pela ciência que é a matemática, mas pela condução, como conduzi-la, como fazê-la chegar até onde ela precisa chegar. E pense você ou não, ela precisa chegar em todos os rincões, ela precisa chegar em todas as cabeças. Ninguém vive sem a matemática, não tem condição de viver sem a matemática, por menor, por mais básica que ela seja, ou por mais pura que ela venha a ser. Não pode viver sem ela, ok? É por isso que nós temos uma honra muito grande de receber aqui o Marcelo. Eu vou chamar de Marcello e ele vai dizer Marcelo, mas é com 2 L's, viu? Marcelo Agrelli, professor de matemática. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Olha o seu microfone aí. Tudo jóia, Então Geraldo. você leva um puxão de orelha do cara que está lá atrás. Pesado, né? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu estar aqui com você. Ô Marcelo, me diga uma coisa, eu falei errado. Não, é Marcello com 2 L's. Não, eu falei errado a respeito da matemática. Não, também não. Inclusive, só complementando. Por favor, é isso que eu quero. Nós temos meia hora para você complementar. Você foi falando aí, eu fui imaginando os alunos questionando, né? Porque onde eu vou usar a matemática no meu dia a dia? Eu acho que o principal, o papel fundamental da matemática está, na verdade, no desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico do ser humano. Perfeitamente. Então, muito daqueles assuntos que supostamente não serão utilizados diretamente, como a trigonometria, né? Por exemplo, onde eu vou usar o teorema de Pitágoras. Perfeito. Né? Realmente, pode ser que a vida enverede para um caminho que a gente não vá precisar usar. Exato. Contudo, ela desenvolveu uma capacidade de raciocínio importante no ser humano. Claro. Então, ela expandiu o cérebro do ser humano, que vai facilitar com que ele aprenda de fato outras matérias. Porque a inteligência não é algo limitado e único no ser humano, é algo que a gente consegue expandir e criá-la, né? Verdade. Eu não vejo, é aquilo que eu disse assim, eu não consigo ver as ações da vida sem a presença da matemática. Ela está presente em tudo, não é? Não, eu vou fazer uma viagemzinha daqui para ali, para Maragogi. Tá, quantos quilômetros você vai fazer? Por que você quer saber? Não, mas quantos quilômetros? Qual é o seu carro? Quanto gasta o seu carro? Consumo. Você sabe fazer a conta para saber quanto vai consumir e por aí vai? Isso é matemática? É claro totalmente que é matemática, matemática. não é? É totalmente, e é aquela base da matemática, né? Razão e proporção, que essa sim, de fato, você usa diariamente para poder dividir a conta do bar, para poder fazer o consumo do carro, para dividir ali as despesas entre as pessoas que estão viajando. Então, é importantíssimo ter uma boa noção para poder fazer o certo e também não ser enganado, né? Com certeza. Você falou no não ser enganado. Vamos construir, eu quero construir uma casa.
Tá, eu quero construir uma casa, né, matemático? Certo. Aí você tem o engenheiro, você tem o arquiteto, etc. Eu quero construir uma casa que dê 250 metros quadrados. Eita, já comecei a falar de matemática. Já começou a falar de áreas, né? De áreas. E o importante também, como começamos a falar em não ser enganado, antes de construir você já vai ter uma noção do quanto é o metro quadrado. Perfeitamente. O valor médio de mercado que você paga por metro quadrado a depender da escolha do tipo de obra. Então, se a sua obra começar a gastar mais, é um mau indicativo. Exatamente. De que ela tá havendo ou algum desperdício ou, de fato, alguma má fé no meio do caminho. Como é que você faz um orçamento, por exemplo, dessa construção, se você não souber a matemática? Exatamente. Não é? Agora vamos baixar o nível? Vamos baixar o nível. Vamos para um supermercado onde você tem, toda semana, a dona de casa precisa fazer suas comprinhas. E aí? Exatamente. No supermercado, por exemplo, que é o dia a dia da família brasileira, né? Praticamente, nós frequentamos o supermercado pelo menos uma vez no mês. Isso. A dona de casa, constantemente, ela começa a ter uma noção de média do que se gasta do arroz em casa, para então poder fazer a previsão de compra dela. Ela vai saber que vai começar a colocar na ponta do lápis o que é mais importante, os critérios de desigualdade, né? Até quanto eu posso gastar. Então tudo isso vai influenciando naquele raciocínio matemático que precisa ser desenvolvida desde as primeiras séries, né? Desde as chamadas séries iniciais. Exatamente. Quando o menino começa, se ele não tiver uma noção das coisas logo de cara bem, aí é que eu entro. A questão do fundamento, não é, Marcela? Sim, importantíssimo. Se você não tiver aquela base, aquele fundamento, não souber como ensinar uma matemática simples, mas ensinar que ela seja básica para as crianças, como é que fica esse país? É complicado, né? Ela tem que ser básica, ela tem que ser palpável e ela tem que ter significado. Então, a cada vez mais as pessoas, independente da idade, elas veem a necessidade de entender aquilo que é palpável, aquilo que tem significado. É verdade. Posso mudar o nome da sua profissão? Pode. Porque eu acho que um professor de matemática é professor de vida. Você concorda comigo? A gente procura aprender sempre, né? Não é só isso. A questão é que, como a gente disse no princípio, a matemática está presente em tudo, você ensina a vida. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É isso que você ensina. Deixa eu te perguntar uma coisa interessante. No meu tempo você decorava tabuada. Sofri muito para decorar. Pois é, você também decorava tabuada? Não, meu pai obrigava a decorar. Isso, que foi básico, foi importante. Foi importante. Mas outro dia eu vi uma declaração de que hoje não se dá mais a tabuada para decorar. Que existem métodos mais modernos. Existem? Existem outros métodos que não necessariamente precisa recorrer a tão somente memorização. Existem métodos voltados para esse desenvolvimento do raciocínio matemático que vão fazer com que você entenda a lógica da formação daqueles números, né? Porque 2 vezes 3 é 6, né? Então existe toda uma metodologia por trás para poder desenvolver no aluno uma capacidade de raciocínio matemático que, mesmo que por algum motivo ele não decore 100% da chamada tabuada, materia lógica, ele garantiu a principal ferramenta, que é a lógica construtiva. Isso é importante no aluno. Muito bem. Aliando a matemática, a geometria, a trigonometria que você falou e tudo lá, fazendo essa união, ela continua sendo a principal peça de tudo? Eu sou meio suspeito para falar, né? Não acho não. Eu acho que você é exatamente o cara capacitado para falar sobre isso. Eu vejo que, de fato, a matemática é a rainha das matérias. É a partir dela que ela vai formar, por exemplo, uma linguagem sólida para que a física possa trabalhar. Muito bem. Então, o físico, ele não pode trabalhar sem que se utilize da ferramenta matemática para expressar todo aquele seu raciocínio, toda aquela sua ideia, o que seria de Einstein, por exemplo, sem poder equacionar. Muito bem. Que a energia é igual a mc ao quadrado, né? A massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Muito bem. Como é que ele ia fazer isso? Como é que os grandes cientistas da NASA, por exemplo, iriam calcular a possibilidade de chegar a planetas como Marte sem a matemática? Me conta. É impossível, né? Nós estamos fazendo um programa diferente hoje, viu? Porque nós estamos em cima daquilo, mostrando
mostrando que ela está presente em tudo mesmo. Está presente em tudo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, inclusive tanto em locais simples como o supermercado e uma viagem entre amigos, quanto numa viagem a Marte, né? É verdade, pronto, aí, exatamente, está tão em voga hoje. E é tão inteligente, por exemplo, trazendo essa viagem a Marte, que eles utilizam o chamado efeito Stirling, que é uma mistura de física e matemática. Perfeito. Que faz com que utilize a gravidade do planeta para que a cápsula de viagem ela faça um contorno e seja relançada em direção ao, digamos assim, o objetivo da missão. Vamos fazer o contrário. Sem a matemática, nós poderíamos saber que um meteoro, por exemplo, cairia ou não cairia na Terra? Não, de forma era nenhuma. Possível. Nem prever a probabilidade de onde vai cair, né, para poder salvar vidas. Perfeito. A famosa lei da probabilidade, Sim, ela existe? Existe. É real e você consegue sim conseguir minimizar tentativas erradas. Então você vai melhorar a sua capacidade em escolher pontos chaves para acertar. Como a gente está falando de meteoro, por exemplo, se a gente vai cair um meteoro num determinado local na Terra, a gente vai conseguir salvar vidas para a gente poder determinar qual é a probabilidade de onde vai cair esse meteoro. Então ali vai ser feito um processo de evacuação Muito das bem. pessoas. Aí vem a grande pergunta do primeiro bloco. Certo. Porque a gente veio num crescendo assim, de demonstrar o que a matemática, como ela é importante. E a grande pergunta é, a matemática é chata? Por que todo mundo diz que a matemática é chata? Me conta. De forma nenhuma, né? O que pode ser chato talvez seja a metodologia utilizada. Então a criatividade pode ser beneficiada pela tecnologia de hoje? Muito. Nós temos hoje diversas ferramentas tecnológicas fáceis, baratas e que auxiliam muito nessa transformação do aprendizado do ser humano, né? Agora, veja bem, essa filosofia de que a matemática é chata, ela foi criada nos primeiros anos dos bancos de escola, não é verdade? E ficou enraizada em determinadas pessoas. Então, é nessa ocasião, nos primeiros anos de banco de escola, que se tem que provar o contrário, através da tecnologia, talvez? Não sei. Eu acho que a gente é uma prova constante, né? Eu acho que a estratégia adotada pelos professores, pelas escolas, pelos cursos, sempre tem que ser uma estratégia pautada no ensino da matemática com significância. Perfeito. Então, o aluno que está ali aprendendo, que ele está ali naquele momento dele de aprendiz, ele tem que ver significância no que ele está aprendendo e para que ele possa ter um fator de motivação a continuar aprendendo, que é o mais importante. Pois é, essa grande motivação que não havia antes. No segundo bloco nós vamos falar sobre a motivação e sobre o grande trabalho que você faz, voltando a matemática para uma extensão, para que ela chegue realmente onde pode e deve chegar. Certo, Marcelo? Grande Marcelo Agrelli. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos hoje também com um grande patrocinador, além do nosso querido Sebrae. Olha o Sebrae aí dos microempreendedores, da pequena empresa, da média empresa e por aí vai, dando tudo para que esse Brasil entenda que é preciso crescer através de consultorias as melhores. Além disso, nós temos hoje o nosso SESMAC. Olha, o SESMAC que eu digo sempre que é ensino a toda prova. 45 anos dentro de Alagoas, 45 anos formando gente, ensinando como é que isso acontece da melhor maneira possível. SESMAC agora em regimes de pós-graduação, nós estamos fazendo as matrículas ainda para pós-graduação, porque no mês de setembro começam as matrículas para o vestibular. Nós estaremos falando sobre isso a partir de 1º de setembro, ok? O Sebrae, já falei dele, a imprensa oficial Graciliano Ramos, que faz o Diário Oficial e além do Diário Oficial e de toda a gráfica do governo, atende também a iniciativa privada e atende de uma maneira fantástica, com qualidade e com preços compatíveis. Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club, e vale a pena, porque inclusive quem está à frente da Sancar
É um cara altamente conhecido aqui, que é o Neto Alto. Todo mundo conhece, ele já teve até programa de televisão sobre carro. E lá, ele altamente prestigiado pelas entidades financeiras, e ele tem tudo para você comprar o seu seminovo com tranquilidade. Bodega do Sertão e Filé do Zezé. Olha os dois ali, ó. Semana um, semana outro, naquela de bate-papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o professor de matemática Marcelo Agrelli, e que tem uma visão espetacular disso tudo que a gente conversou no primeiro bloco, que é levar a coisa muito para frente. A propósito disso, meu amigo Paulo Bezerra, que vai ser entrevistado nosso essa semana, ele aproveitou o intervalo, estava aqui e perguntou ao Marcelo sobre quanta gente que está querendo novamente estudar a matemática, entender a matemática, e se existe a possibilidade, se existem cursos para essas pessoas que um dia não aprenderam devidamente e agora querem aprender. Boa pergunta, né, Marcelo? Muito boa, né? Porque é uma forma de manter o cérebro ativo, né? Exatamente. Toda entrevista com o neurologista que a gente assiste, você vê todos os médicos dizendo que o quanto é importante manter o cérebro ativo. Com certeza. Como se fosse um músculo, né? Fazendo um correlato. Exatamente. Então, à medida que você mantém o cérebro em atividade lógica, você minimiza a possibilidade de algum tipo de doença. Muito bem. Literalmente, acredito eu, né? E é minha fala, a falta de uso, né? É verdade, é a falta de uso, exatamente. Mas, Marcelo, você sabe de uma coisa, eu sempre digo o seguinte, às vezes as pessoas dizem, várias pessoas encontram, dizem assim, rapaz, você é tão bem, você não aparenta a idade que você tem. Qual é o segredo? Eu digo, os neurônios. O que tem os neurônios? Eu os faço trabalhar diariamente, ativos, e não paro mesmo não. Eu os faço trabalhar ativamente. Imagine isso com resolução de problemas de matemática que responde a pergunta do Paulo Bezerra. Sim, existe hoje, isso é um ramo educacional que está surgindo com bastante força no Brasil, que é a ginástica cerebral, digamos assim. Ginástica cerebral, muito bom isso, hein, gente? Para poder manter essa capacidade inata do ser humano de raciocinar, essa capacidade de manter a memória ativa, para que de alguma maneira, com exercícios, com estímulos, a gente possa manter os nossos neurônios trabalhando, né? E sempre trabalhando, não é isso? Exatamente. Eles seguram a gente. Sim. Não é? Ora, por mais deficiência física que você venha a ter, o que é natural, você as tem menos. Sim, se você, eu não tenho dúvida que tem, não é? Bom, mas vamos agora a uma outra coisa que nos interessa muito, que a gente falou no princípio do programa. O EAD na sua vida. Me fala do EAD na sua vida. Transformadora, eu acho que é a palavra que resume. Educação à distância, para quem não sabe o que é EAD. Eu acho que é a ferramenta, não mais do futuro, é a ferramenta do presente. Não tenha dúvida. E ela, a cada dia mais que passa, é a forma de qualquer professor,
qualquer pessoa que tenha um conhecimento a mais deixar a sua marca, o seu legado para o mundo. Então hoje, com a tecnologia barata que nós temos à nossa disposição, um celular, você pode gravar vídeos fantásticos, deixando assim a sua ideia, o seu legado, a sua forma de pensar, né? A sua aula de matemática, a sua aula de história, a sua aula de geopolítica, o que for, né? Mas objetivamente, Marcelo Agrelli, o que é que você faz com essa ferramenta? Nós estamos construindo uma plataforma educacional, certo, toda ela pautada, toda ela com uma estratégia pedagógica voltada para o ensino da matemática. Muito bem. Então, nessa estratégia pedagógica, nós visamos, existe um estudo Perdão. Não, por favor. Existe um estudo de Glasser que ele fez uma espécie de comparativo percentual, uma pirâmide de aprendizado, sim, né? Onde a base dessa pirâmide é onde a pessoa mais vai absorver conteúdo, e ele foi fazendo essas gradações em porcentagem e fazendo o correlato com a pirâmide para ficar visual. Muito bem. Então, a partir de 50%, o ser humano, segundo ele, a partir de 50%, existe uma absorção de conteúdo quando as pessoas ouvem e veem. Não tenha dúvida. Então, é o que a videoaula proporciona, né? Então, a gente já começou esse foi o nosso ponto de partida. Vamos tentar transformar a vida das pessoas, o aprendizado. Acabou o quadro negro. Acabou. Não existe mais. Não existe mais quadro negro, não existe mais giz. Porém, é importante que seja dito que nem tudo que era feito está dispensado. Sim, nem tudo que era feito é ruim. Sem dúvida. Então, é aonde que entra a grande suposta sacada do nosso projeto, que é tentar integrar, mesmo que de forma virtual, algumas estratégias vistas ainda em sala de aula, para poder aumentar esse poder de absorção de conteúdo do aluno. Isso é que é o mais importante de tudo. O aprendizado. Então você com isso, inclusive, me responde a pergunta do bloco anterior. Porque responde, matemática pode não ser chata. Não. Através dessa metodologia, concorda comigo? Trazendo significância. Trazendo significância para o aluno, mostrando para ele que ele sim é capaz de aprender, mas requer também um esforço individual. Também essa transferência de responsabilidade não é total. No seu projeto, você trabalha apenas com o audiovisual, ou você também trabalha com o material gráfico que ele possa adquirir ou coisa parecida para dar continuidade às suas aulas? Como é? Como é que funciona? É uma estratégia bem interessante. Eu gostaria muito de conhecê-la. Porque nós misturamos nossa plataforma, quando ela ficar disponível em março de 2000. Vocês estão preparando para ela ficar disponível? Estamos aguardando nosso programador, né, entregar o projeto. São dois Marcelos juntos, é? Não, são dois Marcelos e um Anderson agora. Que beleza. Então, a gente está a parte, digamos assim, fazendo um comparativo palpável, né? Já que a ideia é trazer significância. Perfeito. Nós fizemos o trabalho dos arquitetos, nós projetamos, fizemos o projeto, dizemos aquilo que a gente quer e como quer. Agora está a fase do engenheiro vindo e levantando as paredes da maneira que foram projetadas. Ou seja, será algo completamente diferente. Sim. Mas qual é o público-alvo? Nosso público-alvo são dois. São jovens que buscam medicina, buscam vestibulares. Olha que beleza. E concurseiros, né? As pessoas que estão aí nessa luta árdua para passar num concurso público. Aqueles que ficam apavorados porque dizem matemática eu não passo. Não, aí muda toda a filosofia através do EAD? A gente busca diversas estratégias para poder facilitar esse aprendizado do aluno. Uma delas, óbvio, né, a videoaula. Só que a videoaula é o alicerce do projeto. De quanto tempo tem cada videoaula? Em torno de 20 minutos. De 20 minutos. Nós acreditamos que em menor espaço de tempo a gente pode entregar um conteúdo robusto. Muito bom. E essa maior absorção nesse menor espaço de tempo. Bom, agora, para você atingir esse público-alvo, qual é o canal de comunicação que você vai usar? Nós temos nosso Instagram, @Academia da Matemática, que tem lá hoje... Já tem hoje? Hoje já tem quase 30 mil seguidores. Então... Academia da Matemática. Academia da Matemática, tudo junto, né? Tudo Bota junto. Aí embaixo, viu? O doutor comendador aí, o editor aí. Vamos lá.
Academia da Matemática. Lá temos diversas postagens, tanto de conteúdo como dica. Tudo bem, mas ainda não está dentro da regra que você quer implantar a partir do próximo ano. Não. Na nossa plataforma, por exemplo, a gente acredita que o ensino, o processo de ensino-aprendizado, ele requer como obrigatoriedade a prática daquilo que aprende. Muito bem. Agora, você vai usar o quê? Vai continuar usando Instagram ou você vai usar YouTube também, ou paralelamente ou não? Nós temos hoje em atividade o nosso canal no YouTube e o Instagram. E qual é o canal do YouTube? Academia da Matemática também. A mesma coisa. O site também vai ser academiadamatematica.com.br. Muito bom. E você vai contar com esse programa, você sabe disso. Se Deus quiser. Muita coisa. Aliás, eu queria até dar eu queria fazer uma proposta para daqui a, vamos dizer, 30 dias, viu, João Marcelo? A gente fazer um outro programa com ele. Mas o primeiro bloco, ele fala sobre tudo isso de novo. E no segundo bloco, a gente apresenta uma aula. Eu acho genial apresentar. E vai estar próximo do Enem. O Enem vai estar próximo do Enem. Vai ser praticamente na primeira semana. Eu acho formidável isso, porque a gente pode dar uma demonstração do que está se falando. É prática, sim, claro. Teoria e prática. É importante, a prática é importante. Não é verdade? A prática é uma das formas de aprendizado. Aí ele diz assim, qual é seu interesse? Não tem interesse não. O interesse, gente, vocês que estão me ouvindo, o interesse é mostrar para vocês que existem fórmulas. Esse programa sempre foi dessa maneira. Vamos mostrar, tem novidade, vamos mostrar. Tem coisa diferente, vamos mostrar. Tem maneiras diferentes de se ver determinados assuntos, vamos mostrar. Sim. Não é isso, Marcelo? Sim. Então, quem sabe essa ideia também no incentive novos colegas, novos professores, também, independente da disciplina. Por que não? Deixe a sua marca para as pessoas, né? Trazendo algo a mais que agregue conhecimento às pessoas. Agora me conta uma coisa, atrás disso existe também uma tecnologia. Sim. E essa tecnologia não é uma tecnologia qualquer. É preciso haver como é isso? Apesar da tecnologia hoje ser barata, eu tenho um grande defeito. Eu sou um aficionado por tecnologia e qualidade. Não, sou sagitariano. Porque eu sou virginiano e a gente virginiano é detalhista. Então, eu procuro estar sempre pesquisando, eu e o Marcelo pesquisando o que é de ponta no mercado, qual é a melhor câmera, qual é a melhor lente. Perfeito. Porque a gente se preocupa com os mínimos detalhes, se aquela cor está causando algum efeito dispersivo no aluno. Muito bem. Para que aquela gravação, o foco total seja o conteúdo. Você usa a imagem em movimento também? Sim, nós trabalhamos tanto essa videoaula que essa conversa que nós estamos fazendo no vídeo, como também slides animados. A substituição do quadro negro. Sim, o quadro negro já não existe mais, né? Já não existe mais. Então a gente substitui o quadro negro por slides. Esses slides ficam disponíveis para o nosso aluno. Muito então bom. é muito. Me diga uma coisa, fantasma da minha época. Álgebra. A álgebra é o grande terror de todos, parte, né? Faz parte. Nós dividimos bem lá nosso projeto em álgebra, geometria e aritmética, né? Parece até que estamos voltando a... Não, mas elas jamais deixaram de existir. Alguns tentaram misturar, mas assim, a melhor roupagem que eu acredito que seja é primeiro trazendo a aritmética para desenvolver essa capacidade de raciocínio matemático, para então aquela sopa de letrinhas que vem a álgebra possa ter significado. Exatamente. Senão eu não vou dizer, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? As fórmulas e por aí vai. Não? É mais ou menos por aí mesmo. E a famosa quântica? Para encerrar o programa, aí já é demais. Porque aí partindo para a física, né? Para a área da física moderna, exatamente, né? Então a física moderna vem desde a época de Einstein. Existe uma briga histórica entre Einstein e alguns outros físicos da época. Inclusive o famoso Leonardo da Vinci, de uma época bem passada, que já começava a discutir sobre isso também. Da Vinci foi um monstro, um gênio que você vê princípio do helicóptero, ele falando em princípio do helicóptero, é impressionante. Você estudar um pouco da história daqueles projetos de invenção dele, você vê o funcionamento deles hoje em dia sendo top de tecnologia. É isso que eu digo, para quem é um matemático como você, analisar o Leonardo da Vinci como figura de hoje,
Sim. É fantástico. Inclusive, ele está à frente do nosso tempo, ainda hoje. À frente do nosso tempo, ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Então, é uma mente privilegiada. É verdade. Marcelo, você não tem a menor ideia do prazer que eu tive em recebê-lo. Obrigado. Por vários motivos, mas o motivo principal é que você fez um programa lindo. Obrigado. E que eu acho que nós podemos fazer outros à frente, inclusive esse que eu acabei de propor, da gente um dia pegar uma das aulas e mostrar como é que ela pode chegar até o aluno. Como é que ela pode chegar? Sim. Certo? Olha aqui, se você estiver dentro de um processo de EAD, olha como chega uma aula para você sobre determinado assunto, sobre esse. Sim, podemos pegar os exemplos que foram aqui citados, né? Uma viagem, um consumo de carro, um supermercado, algo do nosso dia a dia, para dar significância tão falada. Você que vai manter isso, a aula vai ter 15 minutos. Certo. Tá então, bom? Combinado. Marcelo Agrelli, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado, senhor. Obrigado mesmo. O senhor está no céu olhando para a gente, tá? A culpa é da minha mãe. A culpa é da minha mãe que me criou assim. Ok, valeu, gente. Ok. Muito obrigado por terem estado conosco também. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, ele que manda, não é não? Então, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.